Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre gastrite. A gente vai explicar o que que é, quais são as causas, tá? Quais são os principais sintomas, tratamentos. A gente vai dar um panorama e uma ideia geral sobre a gastrite. Primeira coisa, gastrite é um processo inflamatório da mucosa do estômago, um processo inflamatório do estômago, uma inflamação do estômago, tá? E normalmente essa inflamação aí, ela é causada por alguns motivos específicos, tá? Existem dezenas de motivos, mas normalmente os principais são alguns tipos de medicamentos, drogas de uma maneira geral, tá? E o próprio álcool em si, que causa lesão direta no estômago. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de a pessoa ingerir muito álcool e aí ela apresentar vômito e sair sangue, tá? Isso aí é uma lesão do estômago. Se essa lesão for constante aí, ele apresenta esse processo inflamatório constante, crônico, que a gente diz, e aí desenvolve uma gastrite crônica. Se essa gastrite aí for muito pronunciada, essa lesão for muito pronunciada, pode haver perfuração aí da mucosa do estômago e esse paciente desenvolver uma úlcera, tudo bem? Então, sim, pode ter complicações aí bem mais graves. Mas as drogas, de uma maneira geral, medicamentos, né? E entrando os medicamentos aí que eu estou falando, por exemplo, um ácido acetilsalicílico, entre outros anti-inflamatórios, tá? Que alteram o pH do estômago, basicamente, podem levar a essa produção e diminuem aquela mucosa, né? Aquele muco que foi produzido lá para proteger o estômago, alteram o equilíbrio lá das células, promovendo o quê? Mais lesão no estômago, tá? Então, aí, essa é uma causa muito importante, o álcool, como a gente já citou, o próprio tabagismo também é bastante importante no desenvolvimento da gastrite, mas a gente poderia citar aqui também que é muito importante o estresse, tudo bem? Então, o estresse crônico leva também ao desenvolvimento de gastrite. Então, imagine a seguinte situação: o indivíduo ele usa medicamentos aí para anti-inflamatórios, para um processo inflamatório. Além disso, ele tem estresse constante, assim como grande parte da população, principalmente depois de uma pandemia aí, que é o momento que a gente está gravando esse vídeo, né? Então, o estresse constante, aliado com outros fatores, vai fazer com que tenha aí uma chance muito maior de desenvolvimento de gastrite, tudo bem? Aí tem outros motivos, como isquemia, choque, agentes corrosivos, por exemplo, ele ingerir alguma substância, sei lá, hipoclorito, uma criança ingerir um hipoclorito, por exemplo, ou qualquer produto de limpeza aí que pode estar lá, sei lá, numa garrafa PET, por exemplo, aquelas garrafas, o produto de limpeza é colorido e a mãe, ou seja lá quem for da casa, colocou dentro de uma garrafa lá, e a criança vai lá e toma aquilo achando que é um refrigerante, por exemplo, tá? Então, isso pode acontecer também, corrói a mucosa do estômago, desenvolvendo aí, nesse caso, uma gastrite que é aguda, né, que é desenvolvida por causa de um medicamento, não é crônica, não tende a ser crônica, mas se tiver outros fatores aí de risco, esse processo aí pode se cronificar. Radiação, tá? Também pode levar ao desenvolvimento de gastrite. Então, tratamentos aí, por exemplo, com radioterapia e inclusive às vezes quimioterapia também pode levar ao desenvolvimento de gastrite, tá? Alimentos, então, diversos tipos de alimentos aqui, de uma maneira geral, vai, frituras, substâncias muito ácidas com pH muito baixo ou muito alto, que são básicas, que a gente diz, tá? Temperaturas muito elevadas, tudo isso aí que pode causar lesão, muitas ervas, por exemplo, coisas, produtos muito condimentados, pimenta, que podem levar ardência, picância lá no estômago, pode levar também ao desenvolvimento de gastrite, e aí vai ter que ser analisado para, de repente, trocar o tipo de alimento que esse paciente ingere. E aí tem outros motivos, como trauma, infecções, e aí nesse caso eu vou até abrir um parênteses, tá? Uma das causas mais importantes de desenvolvimento de gastrite é a infecção por uma bactéria específica, que se chama Helicobacter pylori, ou H. pylori. A gente já gravou vários vídeos sobre esse assunto, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, tá? Helicobacter pylori é uma bactéria que tem como reservatório basicamente o estômago do ser humano. Então, ela vive no estômago do ser humano. Em algumas populações, principalmente em regiões mais rurais, populações rurais com baixo nível socioeconômico, vulnerabilidade social, condições precárias de saneamento, higiene, etc., pode ter até 80% da população com Helicobacter pylori. E aí,
por ter essas condições socioeconômicas, etc., precárias, as pessoas podem, por exemplo, defecar num local que não é um indicado, ou ainda o esgoto pode ser direcionado para um local que não é adequado, não tem um tratamento, né, um saneamento básico. E aí contamina os lençóis freáticos, contamina a água de um poço, por exemplo, contamina o alimento que é irrigado por uma fonte inadequada de água, tá? Então, existem vários motivos aí. Queimaduras, sistema imune também, tá? Uma doença autoimune, uma alteração, um desequilíbrio do sistema imune pode levar também a uma gastrite, cirurgias, tá? Insuficiência cardíaca, tem vários motivos que podem levar. Os principais, eu citaria aqui, ó, drogas de uma maneira geral, medicamentos e o álcool, tá? Eu vou colocar junto. Estresse, alimentação, estilo de vida, basicamente, né? E a presença de Helicobacter pylori. Esses 4, 5, são os principais tipos de causas de gastrite para o ser humano. Tudo bem? Outra coisa que é muito importante. Tá bom, essas são as causas, mas como é que eu vou saber que de repente eu tenho uma gastrite? Muito provavelmente você tem aí queimação, indigestão, azia, tá? Que é basicamente um refluxo gastroesofágico, o alimento que vai do estômago para o esôfago, e inclusive às vezes pode até que vir sentido garganta e boca, que é uma regurgitação, pode ter náusea, vômito. Esse vômito pode ser com sangue, se tiver já uma lesão mais extensa. Normalmente o paciente tem perda de apetite, pode ter emagrecimento, ele come um pouquinho e aí já sente plenitude gástrica, ele sente que o estômago está cheio, né, basicamente. Sensação de estufamento, presença de sangue no vômito, que eu já citei aqui para você, ou ainda sangue nas fezes. Em casos mais graves, lesão mais grave, o sangue pode sair já digerido, basicamente, nas fezes, e as fezes saem muito escuras, que a gente chama de melena, que é sangue nas fezes, basicamente, tá? Mas pode ter coágulos também, outros tipos aí, que num exame de coprológico funcional, ou até exame de fezes mesmo, o biomédico, farmacêutico ou profissional que está no laboratório, ele já consegue detectar isso daí, tá? Então, se você tem esses sintomas, claro, procura o seu médico, tá? E aí ele vai, com base no quadro clínico, toda a descrição aí do quadro clínico, com base no histórico do paciente, tá? Com base no exame físico, que de repente ele já fez aí, entre outros tipos de avaliações que ele tem aí, clínica, basicamente, ele vai solicitar exames específicos, tá? E aí esses exames, complementando toda a hipótese diagnóstica que o médico já tem, vai fazer, por exemplo, uma endoscopia com uma biópsia do estômago para retirar lá uma partezinha da mucosa do estômago, mais de uma, na verdade, né? Tirar uns pedacinhos ali para analisar num microscópio dentro de um laboratório para verificar, por exemplo, se não tem células diferentes, células meio estranhas lá, por exemplo, desenvolvendo uma neoplasia, um câncer, tá? Pode solicitar, por exemplo, um exame de sangue para verificar, sei lá, um hemograma, né? Um dos exames que pode ser solicitado para verificar a quantidade de hemoglobina, vamos falar de uma maneira geral, a quantidade de hemoglobina para ver se o paciente já não tem uma anemia, que pode ser desenvolvida aí por uma gastrite, se não tem ausência ou diminuição de fator intrínseco, se não tem diminuição de vitamina B12, se não tem, por exemplo, anticorpos contra esses fatores intrínsecos aí, uma série de exames que podem ser feitos, tá? Exame de fezes, inclusive para cultura de fezes, para analisar se tem a presença de bactéria, teste respiratório da ureia, por exemplo, entre outros tipos de exame, para verificar se o paciente, por exemplo, não tem uma Helicobacter pylori. E aí, dependendo do tipo específico de causa dessa gastrite que o paciente tem, ele vai ter uma série de condutas terapêuticas aí, o médico, mas de maneira geral, vai passar por mudança de hábito, estilo de vida, desde ingerir alimentos mais nutritivos, menos fritura, menos alimentos picantes, ingerir menores quantidades e etc, né? Mas o médico e o nutricionista podem indicar melhor isso daí para você, tá? Então, mudança de hábito, estilo de vida, diminuir a ingestão de álcool, por exemplo, e outros tipos de medicamentos, praticar atividade física, aumentar a ingestão de água, reduzir a ingestão, por exemplo, de cerveja, álcool, né, que a gente já citou, mas, por exemplo, bebidas gaseificadas, dependendo do tipo de ingestão que ele faça, diminuir a ingestão de ervas e outros tipos de alimentos,
não fumar, evitar o tabagismo, por exemplo, utilizar medicamentos que são antiácidos, que a gente diz, ou ainda bloqueadores da histamina, sei lá, ranitidina, inibidores da bomba de prótons, que é omeprazol, pantoprazol, entre outros tipos de medicamentos. Se tiver uma infecção mesmo, e né, mais especificamente for por Helicobacter pylori, vai ter que utilizar provavelmente algum antibiótico durante um tempo específico, usando adequadamente para não ter resistência, reinfecção, ou ainda sobrar bactéria, né, no estômago desse paciente. Se tiver uma relação aí com o uso de anti-inflamatório, essa gastrite, for pelo uso de medicamentos, suspender esse medicamento ou trocar o medicamento, mas quem vai orientar, obviamente, é o médico, tá? Então, existem várias condutas que vão acontecer dependendo da causa específica aí dessa gastrite que o paciente tenha, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e deixe seu comentário, porque ele é muito importante para a gente saber se você está gostando desse tipo de vídeo, tá? E claro, se inscreve aqui no nosso canal, ativa todas as notificações para receber os próximos vídeos. Tem bastante coisa interessante aí que a gente vai falar sobre os tipos de exames que são feitos nos pacientes com gastrite ou suspeita de gastrite, tá? Então se inscreve, ativa a notificação para receber os próximos vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo aqui, tá bom? Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.